Olá para você que está chegando ao canal Área Inventiva. Eu sou o Rory Eber e no vídeo de hoje a gente vai conhecer várias ideias incríveis voltadas para a construção acelerada de todo tipo de residência, que vão desde tendas mais simples até casas completas. Então bora nessa dar uma olhada. Construir uma casa com a solução da Brickwood é bem rápido e simples. Alguns podem até achar divertido, já que a habitação em si é construída usando componentes de madeira que se encaixam como blocos de Lego. Cada parte consiste em 4 peças de madeira, 2 flanges laterais e 2 espaçadores transversais em forma de cauda de andorinha. Essas peças se encaixam perfeitamente, garantindo que a estrutura tenha uma boa resistência mecânica. Claro, esse tipo de tecnologia de construção de paredes não é realmente usado para casas em locais de frio extremo, senão no caso a pessoa teria que ficar aquecendo o lugar o tempo todo. Mas para aquelas casas mais passivas da moda que todo mundo está curtindo hoje em dia, até que é uma boa. A Mirror House, ou Casa Espelho, é uma estrutura residencial projetada com superfícies externas revestidas de espelhos altamente refletivos. E esses espelhos não só proporcionam uma aparência futurista e elegante, mas também permitem que a casa se misture de forma quase invisível ao ambiente natural. A concepção dessa residência visa minimizar o impacto visual no entorno, criando assim uma fusão única entre construção e natureza. Os espelhos refletem a paisagem circundante, fazendo com que a casa praticamente desapareça na natureza. Isso não só reduz o impacto visual, mas também proporciona uma experiência imersiva para os moradores. As paredes espelhadas são compostas por múltiplas camadas que oferecem excelente isolamento térmico e acústico, garantindo conforto interno em qualquer estação do ano. Equipadas com sistemas de automação residencial, essas casas permitem um controle de iluminação, climatização e segurança através de dispositivos móveis, proporcionando conveniência e eficiência energética. Ao se misturar com o ambiente e oferecer uma estética própria, essa casa faz diferente com os padrões de construção e traz uma nova perspectiva sobre a convivência com a natureza em si. A empresa VASP queria demonstrar que uma casa ecológica, eficiente e bonita pode ser construída usando máquinas. E para fazer isso, eles usam 2 impressoras 3D sincronizadas que trabalham juntas sem se esbarrar, garantindo um processo de construção bem suave. Usando materiais disponíveis nas proximidades, camada por camada, a estrutura gradualmente assume a forma de uma casa. No final, 350 camadas de material, cada uma por 1 centímetro de espessura, foram depositadas. A estrutura resultante combina isolamento térmico, ventilação e coleta de água. A habitação em si também é ecológica, já que quase nenhum resíduo ou lixo foi gerado durante o processo de construção. Fora que a casa também é eficiente, ainda mais indo por seu design, que incorpora tudo o que é necessário para viver. Mas e a casa teria uma boa aparência? Nesse caso, vai de gosto para gosto, mas pelo menos a estrutura até que é interessante. Além disso, a empresa VASP conseguiu criar a habitação relativamente rápido, pois apenas 200 horas foram gastas em sua construção completa. E em breve, existem planos para criar um edifício ainda mais extravagante, o White Tower. Ele vai ter 30 metros de altura e vai ser usado para apresentações e shows. Pois é, a gente realmente está à beira de um futuro lotado de tecnologia que nem pareciam ser realidade há alguns anos. Ainda mais levando em conta essas ideias de impressão 3D de casas. É bizarro, mas legal. Com um portfólio que inclui mais de 2.000 projetos de construção em todo o mundo, a empresa PTH aprimorou a arte de criar casas rapidamente implantáveis e de alto nível. Aqui está um ótimo exemplo, a casa Prefab X, atualmente montada em suas telas. A partir do seu estado de transporte compacto, a casa se transforma em um espaço habitável em apenas 8 horas. Você pode talvez pensar que isso é muito tempo, mas na verdade, durante esse período, o cliente consegue um espaço para viver totalmente mobiliado de 130 metros quadrados, e não só uma sala vazia.
E agora, falando em qualidade, a casa possui uma classificação de resistência ao fogo de classe 3, uma classificação de resistência sísmica de classe 9, pode suportar velocidades de vento de até 250 km por hora, lida com cargas pesadas de neve e também oferece isolamento acústico de cerca de 60 decibéis. Agora eu vou falar a real, até que pro tempo curto dela ser montada, ela consegue entregar bastante coisa. Ela chega a ser maior que o apartamento que eu morava, só para ter uma ideia. Uma empresa afirma que apenas uma chave de fenda ou uma furadeira é necessária para construir a sua estrutura. Usando uma dessas ferramentas simples, cada parte pesando 13 kg se conecta à outra. Primeiro, as paredes são montadas, depois a porta é instalada e, finalmente, o telhado é construído. Eventualmente, em um curto período, uma pequena casa é montada, com espaço suficiente no interior para uma cozinha, um quarto combinado com uma área de jantar e basicamente tudo o que é preciso para uma experiência de vida mais aconchegante. Tudo dentro pode ser usado sem se preocupar com o tempo ruim, tipo tempestades mesmo. Os painéis são feitos de polipropileno, o telhado é de vinil e tem uma vedação extra à prova d'água ao longo das bordas, que serve para a chuva não entrar e também manter o calor interno. Com uma estrutura de madeira, uma casca de liga de alumínio e vidro de camada dupla, você até pensaria que montar uma cabana dessa aqui levaria bastante tempo. No entanto, a empresa Turlet Tank consegue fazer isso em apenas 2 dias. Mas o que realmente é legal é que não é apenas uma construção rápida. É uma casa resistente mesmo. Mas como isso funciona? Bom, para começar, a empresa afirma que a sua Dome House pode lidar com ventos de até 100 km por hora. Junto com cargas de neve de até 74 kg por 3 metros quadrados e temperaturas variando de 5 graus negativos a 60 graus. E se isso já não bastasse, a estrutura é resistente a impactos. Fora que as cabanas da Turlet Tank têm um visual futurista e até estiloso. É até que bem impressionante para uma casa que pode ser construída de um jeito tão rápido. As A-Fold Houses são casas pré-fabricadas modulares, projetadas para serem montadas e desmontadas de um jeito bem fácil, dando uma solução para morar de forma versátil e, o mais importante, de alta qualidade. Inspiradas na forma da letra A, essas casas utilizam um sistema de dobragem patenteado que permite uma montagem rápida e funcional, sem precisar de mão de obra especializada ou grandes equipamentos. Por conta do seu design modular e sistema de dobragem, as A-Fold Houses podem ser montadas em apenas algumas horas, reduzindo bastante o tempo e os custos de construção. As casas podem ser desmontadas e transportadas para diferentes locais com facilidade, se tornando uma solução ótima para situações que exigem mobilidade, tipo acampamentos, projetos temporários ou até moradias emergenciais. Feitas com materiais ecologicamente corretos e bastante eficientes em termos de energia, as A-Fold Houses são projetadas para minimizar o impacto ambiental. Também estão disponíveis em vários tamanhos e configurações, podendo assim ser personalizadas para atender às necessidades específicas dos moradores, incluindo opções de layout, acabamentos internos e características a mais. Construídas para suportar condições climáticas diversas, as A-Fold Houses oferecem uma estrutura firme e segura, garantindo conforto e segurança aos seus ocupantes. Com a sua montagem rápida, portabilidade e personalização, elas oferecem uma alternativa ótima às construções comuns, se adaptando assim às necessidades desse mundo de hoje em dia que não para de mudar nem por um segundo. O Comfortel é um hotel inteligente projetado para proporcionar o máximo conforto e conveniência aos seus hóspedes. Equipado com tecnologias avançadas de automação e sustentáveis, esse hotel muda o padrão de hospitalidade, oferecendo uma experiência personalizada e amiga do meio ambiente. Cada quarto do Comfortel é equipado com sistemas de automação que permitem o controle de iluminação, temperatura, cortinas e entretenimento através de dispositivos móveis ou comandos de voz. Ele é construído com materiais e tecnologia que não fazem mal à natureza, como painéis solares, sistemas de reaproveitamento de água e iluminação LED, para minimizar o seu impacto ambiental. Os quartos e áreas comuns do Comfortel são projetados com um design bem atual, que combina estética e funcionalidade. Camas confortáveis, áreas de estar acolhedoras e banheiros agradáveis garantem uma estadia relaxante e agradável. Mas diga aí, você se hospedaria nesse hotel?
Uma vez que a casa pré-fabricada da cliente é entregue em seu local designado, ela começa sua transformação. O telhado se levanta e, ao mesmo tempo, as paredes são posicionadas no lugar. Em seguida, os painéis são colocados, completando a casa que foi rapidamente montada. Ela basicamente parece ficar pronta sozinha para futuros inquilinos. Mas ainda assim, dificilmente alguém gostaria de morar em uma casa que ainda está incompleta. Então o processo de construção não para por aí. Os toques finais internos e externos são colocados, juntamente com a conclusão de outras coisas. Pode até parecer que essa casa leva mais tempo para ser construída do que você talvez possa estar pensando, mas não é bem o caso. Afinal, deixá-la totalmente pronta não leva mais do que apenas um único dia. Ter uma casa totalmente funcional como essa vai custar pelo menos $60 mil. E aqui tá a pegadinha. A Boxable nem mesmo precisa montar ela para você. Eles apenas vão entregar no local desejado. O espaço habitável mede 5 metros por 5 metros, totalizando 110 metros quadrados, com tetos de quase 3 metros de altura. Você vai encontrar todo o conforto da vida moderna no interior dela, incluindo uma área de cozinha bem equipada, além de um espaço de estar aconchegante e um banheiro. Para ajudar, a luz natural entra pelas grandes janelas. E além de tudo, a empresa pode facilmente trazer outra casa exatamente como essa e colocá-la em outro andar, caso você queira mais espaço e até melhores recursos. Mas o lance é que você vai ter que pagar novamente por esse complemento, é claro. Agora me conta, tá curtindo o vídeo até aqui? Me fala depois nos comentários qual dessas ideias você mais gostou até agora. E se puder dar uma força ao canal deixando o seu like no vídeo, quem sai no benefício aqui é sempre você, que vai receber vídeos novos toda semana e sem precisar pagar um centavo. Mas continua aí mais um pouco, porque tem mais coisa legal pra gente ver junto. Bora pro próximo tópico. De acordo com a EcoPanels of Tennessee, seus painéis para construção de casa são ecológicos porque usam menos madeira e geram menos resíduos durante a produção. Ser ecológico é ótimo, mas sabe o que é mais legal nessas casas? A casa construída com esses painéis pode economizar eletricidade. Bom, pelo menos é o que o fabricante afirma. Além disso, o uso de painéis significa que você pode erguer as paredes e o telhado de uma casa bem mais rápido. Você pode ver a prova bem aí no vídeo mesmo. E se ter painéis que são a favor do meio ambiente ainda não for suficiente, então que tal materiais de construção feitos de plástico reciclado? A natureza com certeza vai agradecer por essa boa ação. E o melhor, você não perde nada com isso. Usar formas de concreto com isolamento regular já acelera a construção, mas a solução Build Block torna a construção de uma casa ainda mais rápida. Esses blocos, medindo 40 por 120 centímetros, têm conexões realmente fortes entre si, os tornando até mais estáveis. Suas linhas de corte horizontais e verticais facilitam o corte final, tirando a necessidade de uma fita métrica. Eles são autodrenantes, então não tem acúmulo de água ou gelo, ao contrário das opções comuns que podem precisar de mais manutenção. E além disso, tem mais uma coisa sobre esses blocos que torna a construção mais fácil e rápida. Eles são reversíveis e têm pontos de fixação especiais, o que significa que você não precisa girá-los para encontrar o lado correto para instalar. E por mim, tudo que facilita é muito bem-vindo, como sempre. No vídeo aí na tela, você pode ver o processo de montagem de uma tenda aí. Para esse tipo de abrigo, acaba levando bastante tempo. Porém, a tenda aqui é mais parecida com uma casa em termos de seus recursos. E a principal característica que diferencia essa tenda é a sua estrutura robusta, além de um afastamento da estrutura de tenda frágil comum. É tão firme que você pode facilmente colocar paredes de madeira para imitar a sensação de uma casa de madeira padrão. No interior, tem um espaço bem aconchegante de 82 metros quadrados para o quarto e 32 metros quadrados para o banheiro. Essa tenda vem totalmente equipada com uma cama queen size, mesa de cabeceira, cadeiras, ar-condicionado, mesa, guarda-roupa e ainda mais. E outra coisa legal sobre essa tenda é que as suas paredes laterais vêm com isolamento, enquanto o telhado possui o seu design de 3 camadas, superando quase qualquer estrutura de tenda que a gente está acostumado a ver por aí. O painel de formas T-Con, medindo 120 por 60 centímetros,
pesa apenas 46 quilos. Sim, é fácil de carregar e isso diz muito sobre como ele acelera a construção de qualquer casa em comparação com os métodos tradicionais. Mas é claro, o Tecon Formwork não é bom apenas para construção rápida porque é leve. Ele é feito de um painel de plástico ABS, uma alça de montagem, uma viga de alinhamento, uma viga flexível e um suporte, o tornando fácil de usar. De acordo com a empresa, até mesmo trabalhadores não qualificados podem formar paredes, colunas e lajes de forma rápida e eficiente com ele. Além disso, a empresa afirma que, ao usar o seu sistema de formas, tem pouca ou nenhuma necessidade de reboco após a concretagem. Isso quer dizer que as casas podem de fato ser construídas ainda bem mais rápido, além, é claro, do acabamento em si. O que você consegue fazer em 28 horas e 45 minutos? A real é que hoje você poderia construir um prédio de 10 andares. E como isso é possível? Bom, o Broad Group não começou do zero quando criou a sua estrutura. Em vez disso, eles pegaram um atalho. Eles montaram módulos feitos de aço inoxidável na fábrica, que incluíam fiação, isolamento, janelas e sistemas de ventilação. Em seguida, eles os transportaram para o local da construção, os empilharam e os conectaram à eletricidade e à água. E não podemos esquecer de que ali tinha um monte de construtores e 3 guindastes ajudando, claro. Mas isso realmente torna a conquista menos interessante? Não é um único exemplo de grandes projetos construídos em tempo recorde. Tem um prédio de 57 andares que foi erguido em apenas 19 dias. E em seguida disso, essa é a estação de trem que foi montada em meras 9 horas. É simplesmente incrível o que as pessoas podem alcançar com a tecnologia hoje em dia. Depois de usar apenas uma furadeira para montar todos os componentes dessa configuração aqui, você pode se perguntar o que isso tem a ver com uma casa. E falando sem segredos, o Maverick Hunting's Blind não é exatamente uma morada aconchegante, mas serve como um local de moradia temporário decente. Ele é feito de plástico rotomoldado com proteção ultravioleta, garantindo que possa resistir a quaisquer condições climáticas. Ele possui janelas que podem ser abertas para deixar entrar um pouco de ar fresco, fora que você pode personalizá-lo com um piso e equipá-lo com tudo o que você precisa para viver, o tornando mais parecido com uma tenda mesmo. A parte boa também é que eles são muito mais acessíveis em comparação com outras opções que se assemelham a casas. O menor deles mesmo custa $950, enquanto o maior custa $1.300. A Micro Home é uma casa compacta projetada para melhorar o uso do espaço e minimizar o impacto ambiental. Com um estilo inteligente e multifuncional, essas casas oferecem todos os confortos de uma residência padrão, só que em uma pegada bem menor, se tornando uma solução ideal para pessoas que buscam simplicidade e aconchego. Construídas com materiais ecológicos e tecnologias sustentáveis, como painéis solares, sistemas de captação de água da chuva e isolamento térmico melhorado, as Micro Homes são projetadas para reduzir o impacto contra o meio ambiente. Muitas delas são projetadas para serem móveis, podendo ser transportadas e instaladas em diferentes locais, dando mais flexibilidade e liberdade para os seus moradores. Disponíveis em várias configurações e estilos, as Micro Homes podem ser personalizadas para atender às preferências e necessidades individuais dos proprietários, desde o layout interno até os acabamentos externos. E para a gente finalizar o vídeo, a G-Block afirma que você pode construir uma casa sozinho em apenas alguns dias usando seus blocos. Embora pareça meio absurdo, é uma afirmação que se sustenta. A solução da G-Block realmente torna a construção mais fácil devido ao design dos blocos. Eles vêm com isolamento de grafite com cerca de 25 metros de espessura, o que já acelera muito a construção das paredes. Além disso, como o isolamento pode ser ajustado, fica mais fácil formar uma ligação forte, reduzindo ainda mais o tempo de construção. A empresa também produz não apenas blocos, mas painéis e trilhos de madeira especiais. E dessa forma, isso torna a construção de casas ainda mais rápida nesse estilo. E com isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Já aproveita para deixar um like e por que não também já se inscrever aqui no canal. Assim você já garante de ver mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado por sua companhia. A gente se vê em breve.